Bom, trabalhar com eucalipto é um problema. Quem já trabalhou com desdobro sabe que é uma madeira que racha muito e tem muita deformação. Quando você desdobra, faz o desdobro, você tem muito defeito na madeira e às vezes até fica impossível de utilizar. Mas é uma madeira resistente, é uma madeira muito boa e muito barata. Se fosse possível diminuir esse problema, seria possível tirar um valor comercial muito maior da madeira. Agora, para entender como resolver o problema, primeiro é preciso tentar entender o fundamento do problema. E as rachaduras que acontecem no eucalipto são devidas à tensão de crescimento, que acontece em toda a árvore. Isso faz parte da natureza, mas no eucalipto isso acaba sendo, pela natureza dele, acaba sendo muito mais intenso, né? Eu vou usar um trabalho aqui do José Nivaldo Garcia, que é um pesquisador aqui da Exalc. Todos os artigos eu vou tentar pôr na descrição, então quem quiser ler, eu acho que ajuda bastante. Esse conteúdo é fruto de uma leitura de mais ou menos mais de 10 horas. Eu pesquisei bastante sobre esse assunto e decidi fazer o vídeo para criar aqui esse conteúdo, né? Eu acho que é importante tentar trabalhar, não tem muito sobre isso na internet, né? Até os artigos às vezes é difícil de encontrar. E eu conto com a colaboração de quem for da civil, quem for da própria engenharia florestal, para contribuir com o assunto. Eu acho que a ideia não é encerrar, mas criar essa discussão. Bom, então, essa não é a madeira de eucalipto, né? Eu coloquei essa seção transversal só para poder trabalhar aqui na explicação, né? Então, muita gente acha que a madeira, que a árvore, ela cresce se expandindo, né? Inflando. Na verdade, toda a árvore ela cresce camada por camada. Cada anel desse aqui é um ano. Esses são os anéis de crescimento. Então, cada ano é como se uma camada nova, uma pele nova na árvore surgisse. E essa camada, ela tem uma tensão. É como se isso aqui fosse um elástico. Imagina que você coloca uma borracha em volta da árvore, né, e ela vai comprimindo as camadas internas. E esse é um modelo muito utilizado, né, inclusive nos trabalhos que eu encontrei. Você tem a parte central, né, o miolo da madeira. A partir do segundo ano, você tem a segunda camada. Essa segunda camada, como eu falei, ela funciona quase como uma borracha. Ela vai comprimir a camada interna. Ela vai criando uma tensão como se você colocasse um elástico em volta dela. Então a primeira camada ela vai ficar com uma tensão de compressão. Então imagina que você pega uma mola, você vai comprimir a mola. Como ela está comprimindo, ela está sob tração. Se você pegar um elástico esticado e cortar o elástico, o que acontece? Ele encolhe. Então ele está tracionado. Agora, essa parte interna, como ela está comprimida, quando você solta, ela vai ampliar. Continuando o crescimento, você vai ter o terceiro ano de crescimento. Aí acontece um fenômeno interessante, porque a terceira camada ela vai agir igual à segunda. Vai comprimir a segunda e vai comprimir a primeira. Então você vai somar a força da 3 e da 2. A 1 vai ter uma compressão ainda maior. E a 2 ela vai aliviar um pouco a tensão. Porque a camada 3 ela está comprimindo a 2. A 2 está sob tração. Então ela alivia um pouco essa tensão, ela compensa a tensão. Ao longo do tempo, algumas camadas, essa tensão vai se eliminar. Então você vai ter uma tensão de compressão na parte central, e em algum ponto você não vai ter tensão nenhuma, e depois essa tensão vai se inverter para tração. E esse é o gráfico. Então você tem essa parte vermelha aqui, imagine que você cortou a árvore, né, para analisar. Então a parte vermelha, o centro tem a maior tensão de compressão, você está apertando. Essa tensão ela começa aqui. E ela vai diminuindo até um determinado ponto. Então esse ponto da árvore não tem tensão nenhuma. Ela está totalmente aliviada. A partir daqui a tensão começa a ser de tração. Então perceba que ela inverte. Essa no caso já é uma árvore grande. Ela não são 2 anéis, são vários anéis, né? Eu não vou entrar na questão por que isso acontece, qual é esse raio, né? Isso não vem ao caso agora. O caso, então, é que, pelo modelo, você vai ter a maior tensão no centro, essa tensão vai diminuindo até inverter de sinal. Então, aqui está comprimindo e aqui você está tracionando, né, a árvore. Então, é como se esse anel azul comprimisse o anel vermelho. Na verdade, não são, como eu falei, não são 2 anéis, são vários, né? São um conjunto de anéis, mas você tem esses 2 domínios trabalhando em conjunto. Até a parte externa da árvore, né? Então, como eu falei, é um
um conjunto inteiro, né? Não é apenas um anel, são vários anéis. E conforme a árvore vai crescendo, essas tensões elas vão mudando ao longo do tempo. Existe um segundo modelo muito legal, que eu gosto bastante, que quem trouxe aqui foi o professor Márcio Pereira, da UFPR. Inclusive a UF tem alguns artigos muito bons nessa parte de eucalipto. Já é mais ou menos antigo esses trabalhos deles. São trabalhos muito didáticos, muito fácil de entender. O pessoal às vezes tem um pouco de receio de ler artigo científico. Esse, no caso, é uma tese de doutorado, né? Mas ele é muito didático. Esse trabalho é muito bom. Eu já li uns 3 ou 4 trabalhos da UF. São trabalhos grandes, aí, de 200 páginas, mas o que importa é o conteúdo de revisão bibliográfica. Então eles trazem muitos outros artigos, muito assunto, muito bem explicado. E eu vou colocar aqui também para quem quiser. É um trabalho muito bom, fundamental para quem trabalha com eucalipto, com processamento de madeira. Tem que ler essa tese. Então, no segundo modelo, imagina que você tem uma torre de rádio, né? Essas torres, elas são fininhas, né? É só uma treliça, e elas são sustentadas com cabos. Então você tem um cabo puxando para um lado, outro cabo aqui puxando para o outro, e ele não cai, porque um cabo compensa o outro. Se eu vier aqui cortar um cabo, para onde é que ela vai cair? Ela vai cair para cá, né? Porque esse cabo está puxando. O centro, que a treliça, ela está sendo comprimida, porque os cabos estão puxando para o solo. A árvore é a mesma coisa. A árvore, se você olhar, a maioria, o diâmetro na base ele é um pouco maior que o diâmetro na parte de cima. Algumas variam mais, outras menos, mas esse é mais ou menos a biologia padrão de uma árvore. Imagina que cada fibra da madeira é um cabo. Então aqui começa a fazer mais sentido. Os cabos mais externos, eles estão tracionando a árvore para baixo, justamente para suportar o vento, né? Quando você tem vento, a árvore precisa ficar em pé. Ela precisa ser rígida para suportar. Então essas fibras, esses cabos estão mantendo ela em pé, e o centro da árvore aqui, ele está sob compressão para poder ficar em pé. Aqui a gente já mata muita coisa, né? Quando você corta a árvore, o que vai acontecer? Você libera essas fibras e a árvore vai se deflexionar para o outro lado, porque você tirou essa madeira que estava segurando. Então aqui, isso aqui já nos dá um indicativo de por que a madeira trabalha dessa forma. Esse é um segundo modelo. Agora, cortando a árvore. Tudo que eu falei vale para a árvore em pé. Quando você corta a árvore, você libera essas tensões. Então, como eu falei, a parte central estava sob compressão. Então, imagine que você tem uma mola apertada. Quando você solta a mola, para onde que ela vai? Ela vai expandir. Então, o miolo da árvore vai tentar aumentar de comprimento. A parte externa, ela estava sob tração. Quando você estica uma mola, um elástico, e solta, o que vai acontecer? Ele vai encolher. Então, esse é o modelo de deflexão quando você corta a árvore. Isso dá origem a tensões radiais, no sentido de rachar mesmo a árvore. O eucalipto ele tende a rachar sempre em 4, né? Às vezes você corta ele para palanque, para alguma coisa, ele racha dessa forma. Às vezes ele chega até abrir um pouco mais. Eu já vi casos de madeira partir em 4 e virar em 4 pedaços, assim, sem precisar fazer nada. De tão grandes que são as tensões. Outras árvores, por exemplo, pinos, ele não é tão propenso, como eu falei, pela natureza da madeira, né? E como que você calcula essas tensões? Tem um livro do Asher, é um livro um pouco mais complexo, sobre tensões de crescimento, e ele mostra que a metodologia para estimar essas tensões. Então você coloca 2 pinos aqui na madeira, depois você corta a árvore e mede antes e depois essa distância entre os pinos, né? Então você vai ter uma distância antes, uma distância depois. De acordo com a característica mecânica da madeira, você consegue estimar a magnitude dessas tensões. Isso é mais por curiosidade, né? Mais para mostrar como é que é feito. Não tem tanto efeito para a gente que vai trabalhar, mas é só para explicar como que o pessoal na pesquisa faz esse ensaio. Um ensaio bem empírico, bem fácil, né? Então aqui o pessoal consegue medir. É uma unidade muito pequena, são micrometros que você vai conseguir. Então tem que ser um relógio com uma resolução bem pequena para conseguir captar essa variação. Agora, para quem trabalha
Quem trabalha quer uma madeira de qualidade, quer saber como que a madeira se deforma. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui a nossa madeira e você vai fazer o desdobro. Então, esse é um desdobro convencional. Imagina que você vai cortar a tora desse jeito aqui, né? Vai cortar dessa forma e vai tirar uma tábua desse segmento. Qual que vai ser a deformação? Então, a parte vermelha, como eu falei, essa parte vermelha estava sob compressão, então ela quer expandir. E a parte azul ela quer encolher. Então, a tábua foi tirada daqui, ó. Então, aqui você tem uma tensão que estava comprimindo, então ela vai querer expandir quando você cortar. E esse outro segmento, em azul, ele vai encolher. Você vai ter esse equilíbrio de força. E o que vai acontecer? Ela vai deflexionar nesse sentido, né? Nesses dois. E o eucalipto a gente vê que acontece isso mesmo. Para esse corte. O professor José, aqui no artigo dele, ele decompõe as forças, né? Então, essa é a composição inicial. Então, você tem uma força distribuída. Quando você remove essa força, a madeira ela vai alongar um pouco de comprimento. E você tem a segunda componente, que é justamente desse desequilíbrio de cargas. Então, você tem uma carga de tração, uma de compressão, que vai fazer a madeira, quando você tira essa carga, a madeira vai se deformar dessa forma. Agora, eu retirei uma tábua do meio da madeira. Então, eu vim aqui e cortei desse jeito. Cortei dessa forma. O que vai acontecer? Essa parte central ela vai alongar, como eu falei, e a parte periférica ela vai encolher. Então isso dá origem a uma composição de forças no sentido de fato, rachar a madeira. E aí que acontece a rachadura. Isso é muito comum, o eucalipto ele racha bastante, às vezes a tábua chega a abrir inteira até, né? Isso também é muito comum. Então aqui é o famoso desdobro tangencial. Normalmente você vai cortar assim, né? Você tira a costaneira aqui. Isso pode ser tanto em motosserra como em serraria. E tira outra aqui. E aí você vai fatiando a madeira. Aí você vai tirando dessa forma. Então imagina que a gente pegou essa aqui, né? Então você tem uma parte aqui que está sobre compressão e o restante está sob tração. O que vai acontecer? Ela vai se deformar dessa forma. Aqui não está aparecendo, mas ela ainda vai ter um arqueamento. Essa deformação aqui é conhecida como encanoamento. O eucalipto acontece muito isso. Para assoalho, para algumas aplicações, isso é bem ruim, porque quando você vai planar essa madeira, imagine que você vai passar a plana aqui, você vai perder madeira aqui e vai perder madeira aqui. Então, uma tábua talvez de 1 polegada, você vai ter meia polegada, porque você vai ter que tirar toda essa parte, né, que se deformou. Você perde muita madeira. Então, nesse ponto, essa parte da madeira ela está encolhendo, né, a parte periférica, e a parte central ela estava sob compressão, então ela vai tender a expandir. Então ela vai criar esse encanoamento. Isso acontece muito no eucalipto. Eu já vi casos bem extremos. Ele chega quase nessa unidade mesmo. Aqui está o do artigo, né? Então você tem a flecha, que é a deformação no central, e o encanoamento. Isso aqui pode chegar até 2 centímetros, mais ou menos, numa tábua de 12 polegadas. Ele é bem intenso, né? Então o que isso quer dizer? Dependendo de onde você tira a madeira, você vai ter uma deformação diferente. Existem técnicas de corte que você consegue uma madeira específica para algum tipo de uso. Então é preciso trabalhar bem nessa parte para compensar essas forças na hora do corte, dependendo do uso. Eu não vou entrar aqui, mas existe uma forma de corte que o pessoal americano chama de quarter, né? Que você divide em 4 partes e você vai cortando a favor contra as fibras, para as fibras ficarem alinhadas. É um corte bem complicado. Eu vou ver se eu faço um vídeo depois sobre esse tipo de corte. É bom para a qualidade da madeira, mas não é muito prático, né? O pessoal usa para assoalho, para algumas aplicações muito específicas. Então deu para entender, eu acho, mais ou menos o que acontece com o eucalipto, por que ele racha tanto dessa forma. É muito difícil tentar lutar contra essa força, porque a magnitude dela é bem grande. É melhor tentar aliviar essas tensões.
Então, eu vou trabalhar em outro vídeo como que isso é feito, para não ficar um conteúdo muito longo. Então, aqui é só uma introdução sobre o assunto. Quem é engenheiro civil ou florestal talvez vai criticar talvez os nomes que eu usei, a forma que eu expliquei, mas a ideia é só trazer o assunto, não é uma revisão sistemática. Os artigos estão aqui no comentário, quem quiser acessar, quem tiver mais informação. É importante, eu não encontrei tudo, não foi uma pesquisa completa, então quem tiver mais assunto quiser trazer, eu fico grato. E no próximo vídeo eu vou tratar como tentar resolver o problema. Então agora foi só por que o problema acontece. Existem técnicas para tentar aliviar essas tensões e técnicas de corte. Eu já trabalhei e consegui resolver muito desse problema. A madeira não é perfeita, mas dá para tirar um valor muito maior do eucalipto se você souber trabalhar com ele.